É sempre uma delícia estar aqui nesse podcast, nesse bate-papo informal, para ajudar você que está assistindo, que está ouvindo a gente. Vocês sabem que eu sou parceiraça do Dr. Vitor Cutarte, cirurgião plástico, talentosíssimo, sou paciente, sou amiga. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, Solange Frazão, eu posso chamar de Sol, porque é minha amiga assim, educadora física, influencer, personal, só elogios. Obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Muito obrigado. Eu adoro quando a Van começa o podcast, porque ela me enche minha bola. Eu fico super inflado, super feliz. É verdade. Mas eu queria agradecer enormemente em estar na frente de um dos maiores exemplos do que é o meu conceito de beleza, que é a energia da beleza. A Solange Frazão, além de ser uma mulher linda, é um baita de uma influência positiva para você mulher, para você homem, para quem gosta de cuidar de si próprio, porque ela é o exemplo claro daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pratica. Então, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. Que gostoso estar aqui. Obrigada, doutor Prazer enorme ter você com a gente. Eu já vou começar apertando aqui, começar já bombardeá-la. Uma hora vai ser pouco. Você é uma mulher linda e você ajuda as pessoas a se tornarem mais bonitas. Como começou isso e como é isso para você? Como é difundir esse conceito de se cuidar? É muita responsabilidade falar isso, mas eu comecei assim há muitos anos atrás e não visualizando a beleza, mas um pouco mais da alma, que é a saúde interna, sabe? É algo que vem lá de dentro. Então muitas pessoas me falam assim, qual é o segredo? Não existe um segredo só, né? Nós somos um todo, mas assim, vem muito mais de dentro. Então eu acho que quando as pessoas me conhecem, elas me acham mais bonitas, porque vem de dentro. E é isso que a gente busca, né, nas pessoas, para que elas entendam a sua individualidade, né? O que elas têm ali de beleza, mas assim... eu outro dia vi o Tony Ramos falando uma frase que eu adorei, que tá faltando elegância. E né? É verdade. E a elegância, gente, ela vem dessa alma bonita, ela vem de dentro. Então, eu fui uma mulher, eu acho, uma adolescente, uma criança e uma mulher depois adulta. Eu uso a sabedoria que eu tenho, né? Para as minhas conquistas e assim, vem de dentro. Eu te juro, eu já participei de 11 concursos de Miss. Eu não sabia! Lá atrás. Que legal! E foi assim, com 16 anos, eu tive que encerrar o esporte, porque o esporte nasceu dentro da minha casa, eu e meu irmão, da minha vida. Nós tínhamos asma, rinite, vários problemas respiratórios e naquela época o médico falou assim, vamos pôr esses dois para nadar. E a gente começou na natação. E meu pai, inclusive, era tão sério, tão grave, tão ruim para nós, né? Para mim, para o meu irmão, que as crises eram pronto-socorro direto. Nossa, muito fortes. E assim, isso é crônico, né? Sim. A gente traz para a vida toda e nasce com isso. Então o médico falou assim, vamos abrir esses pulmõezinhos, né? Então eu tive eu não acho que é sorte e nem privilégio, mas eu sempre acho que é Deus. Sim. Né? Que ele já tinha a minha missão, eu já tinha meu trajeto, meu destino riscado aqui nessa vida. E aí a gente começou nadando. Depois, lá no clube, onde... eu morava, São Paulo, no Parque Continental, meus pais mudaram para lá. É um bairro super simples, assim, parece uma comunidade, pertinho, na divisa de Osasco com São Paulo. Porque são só casas, né, uma grudada na outra, e tem o clube e a escola. É tudo ali, num pertinho. Pedacinho, né? Então eu vivi ali 17 anos, né, desde quando eu nasci, praticamente, eu fui para lá com 1 ano e meio, e fiquei muito tempo.
Então, esse clube, a gente não pagava nada. Sabe quando... Lembra do clube? Vocês Sim, não, vocês sim. são mais novos. Sim, lembramos, Mas, sim. Ou se lembramos. Porque o clube, gente... Era o centro, porque não existia esse conceito de Não. condomínio que existe hoje. A nossa infância imagina. ou era na rua, e aí você, para ter acesso ao esporte, e outro conceito que não existia academia também. Não. Sim. O esporte era o único acesso ao Existia. exercício. Era o único você acesso. Você não tem essa Não vantagem tinha. que tem de se exercitar. Eu fazia balé, que eu gostava muito e tinha no clube, e eu fazia os esportes todos. E meu irmão mais velho, 2 anos mais velho, ai, lá vem essa menina atrás de mim, porque não tinha menina nenhuma, era só Sim. eu. Eu entrava no grupo dos meninos. O esporte também era muito masculinizado, né? Sim, Não tinha, sim, a mulher não tinha acesso Não ao tinha. esporte. Era o balé e o jazz. O balé, eu ainda fiz. existe jazz? Eu não sei se Sim, existe. existe. Existe jazz? Eu fiz a silhuete. Silhuete. Sério? Gente, a silhuete, sério, era a... Ai, meu Deus, como ela chama? Rose Calheiros. Calheiros. Uau! Eu Gente, dancei com ela. Ó, vamos viajar lá para trás. E aí eu fiz a silhuete, aí, bom, e ali no Parque Continental onde eu morava, eu comecei na história do esporte. E é engraçado que as minhas amiguinhas, né, assim, da infância mesmo e da adolescência, nessa fase, eu era diferenciada. Porque eu não me envolvi com os cigarros e elas se envolviam. Eu não me envolvi... E a gente é de uma geração onde fumar era status. Era né? chique. Não, era chique. Nossa! Era lindo. E eu, assim, eu nunca tive nem vontade. E a minha força estava no esporte, eu gostava. Legal. E ali, eu acho assim, que tudo que tem na Bíblia, tem no esporte. É incrível. Você aprende muitas coisas para a vida. Então, assim, os 10 mandamentos estão no esporte. Você aprende algumas regras, alguns respeito, você aprende perder, ganhar. Sim. Você aprende coisas que é difícil. Não tem na escola, né? Tem no esporte. E aí eu cresci com essa... E tem um conceito que é muito legal, que eu acho que cabe muito na questão da beleza, que está muito forte no esporte, que é amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Você precisa saber do teu valor dentro do exercício, mas você também precisa respeitar o teu adversário, porque se você não o respeita, ele não te respeita. E essa troca dentro do esporte, ela é muito forte, né? Não, muito, muito. E pronto, aí apareceu um concurso de beleza dentro do clube. E com 16 anos, meu pai se separou da minha mãe. E foi assim doloroso para minha vida, porque eu estava iniciando as coisas como mulher, né? E o divórcio na época era Não, muito traumático. podia. Eu fiquei imagino. a menina dos pais Dos divorciados. Eu sou do interior, no interior a gente tinha aquela É igual coisa... ao interior. Quando se separavam, a professora veio falar pra gente assim, ó, vamos respeitar, os pais dele estão se separando. Isso. Não tinha isso, essa Era coisa um drama. Era um drama, Era uma coisa era um do trauma, era uma Gente, coisa... as pessoas olhavam assim pra mim, eu perdi algumas amiguinhas. Sério? Sério, porque minha mãe que saiu de casa. E nós ficamos com meu pai. E aquele bafafá todo, que todo mundo comenta. Aí ela, ai, olha, é lá da divorciada e não sei o quê. Eu imagino o trauma, eu imagino. Gente, aí... Eu que imagino isso aconteceu? com 16 anos, você Com construindo a sua 16, feminilidade, sim. né? Gente, mais de 40 anos Nova. atrás, 45 anos atrás. Então eu fiquei um pouco perdida e o meu pai caiu numa depressão muito, muito grave, porque ele teve um infarto e depois uma depressão por conta dessa separação. Sim. Meu pai ficou mal. Eu tenho uma irmã 13 anos mais nova, então ela tinha 2, 3 aninhos. Nossa. E assim, acabou o meu tempo. Eu tinha a escola e cuidar da minha irmã. dela. Eu tinha a escola e cuidar da minha irmã. Então eu tive que deixar o esporte. E foi muito doloroso, porque eu já estava assim, muito bem encaminhada, a gente já jogava. O Parque Continental já jogava interclubes e já... Eu ia decolar, e eu queria. Ai, Mas eu em qual queria. esporte? No vôlei. No vôlei. No vôlei. No vôlei. E assim, eu tava muito bem, jogo muito bem, modéstia. Hoje é o beach tênis, que eu adoro também, né? E alguns outros esportes que eu adoro pro resto da minha vida. Mas o vôlei foi a minha vida. Mas eu tive que tomar uma grande decisão, né, naquele momento. sim. E eu pensei assim, né? Meu pai precisa de ajuda, então agora eu tenho que trabalhar. E aí teve esse concurso de Miss,
que tinha um prêmio em dinheiro. E era tipo assim, vai, R$ 1.500 hoje, era muito dinheiro para Nossa! nós, mas muito. E o meu pai tinha uma dívida, ele ficou praticamente 10 meses, quase um ano, na cama, Ai, que triste. né? E ele, assim, não conseguiu se recuperar, e foi aos pouquinhos, Tá. né? Foi bem aos pouquinhos, e meu pai acabou se levantando, e eu sei que eu fiz parte disso. Que bom. Porque eu pude ajudar em muitas contas, assim, eu nunca tinha trabalhado. E aí, de repente, Aí eu falei, pai, vai ter um concurso de Miss e eu vou ganhar. Sério? Sério? Aí meu pai falou assim, eu falei, ai filha, mas você não pode se iludir assim, mas o papai, Falando meu pai é disso, maravilhoso. E aí eu participei. E ganhei. Então, legal. o que eu fiz ali, meninas? Eu olhei para mim e falei assim, o que eu tenho de mais especial? Eu tinha um corpo diferenciado, era um corpo atlético. Sim. Então, o meu corpo, tá? E eu tinha um cabelo, Aquele cabelão. aqui, cabelão. Aí eu falei, cabelo e corpo. Então, eu tenho que usar isso para vencer, porque todas eram bonitas. Sim, claro. Porque ninguém tá lá Sim. À toa. à Esse concurso toa, de né? Miss. Então, Numa época onde todas o concurso de Miss era extremamente extremamente, valorizado, era assim, o auge Era do o- negócio. Do negócio, sim. A Miss. A Aí- gente até teve no concurso de Miss, né? A gente foi jurado no concurso de Miss Olha agora. aí. Sim. E assim. É diferente. diferente. Hoje é muito diferente, mas tinha muita ex-Miss Sim. junto com Ah, a é gente. verdade. Ex-Miss E- no júri. No júri. E às vezes Miss, assim, você conversando com elas, a importância que era, o peso que Não, era era um Miss. peso, era uma coisa assim. Aí eu olhava assim, aquela fofocaiada toda comigo, né? Aquele mal-estar, eu falava, eu vou ganhar isso. Ai, que legal. E aí foi maravilhoso, assim. Nós éramos de baixa renda e meu pai estava cheio de dívida, a gente não tinha nada. Peguei um sapato de uma tia, peguei um vestido de uma pessoa conhecida e eu falei, eu só tenho esse vestido, esse sapato e o maiô eles que tinham oferecido na época. E pronto. Fomos lá. E aí, aquele cabelo. Aí eu até falei pra minha mãe, que ela nem estava em casa, mas eu falei assim, mãe, como é que deixa o cabelo brilhante? Ela falou, põe vinagre. Aí eu pus vinagre no cabelo. E fui embora para esse dia do concurso, trouxe o prêmio. Então, outra coisa, o técnico, né, era uma Marlene Matos, que Tá. estava ali, né, e era um homem, e ele falava assim, olha nos olhos, sorri. Ele falava, ele dava umas dicas, né, e quando a gente estava ensaiando. Aí eu falei, nossa, eu vou pegar tudo isso, eu vou fazer tudo isso, você vai ver. Aí eu olhava para uma, para outra, eu falava assim, essa daqui tá com medo. Aquela ali tá tremendo. Aquela ali não vai sorrir. Aí aquela ali o cabelo tá feio. Aquela ali tem o corpo lindo, mas o cabelo não tá bom. Então eu peguei, o que eu achei é isso. A gente sempre tem algo Sim, algo nosso. nosso e que a gente sabe que é o seu poder. Sim. Né? Você sabe que uma coisa que eu falo no livro, Olha lá. que você precisa descobrir a sua essência. Isso. E quando você descobre a sua essência e você é coerente com ela, você é verdadeiro Claro. com ela, Se ela é real. se ela é real, se ela é interna, se ela é de dentro, você consegue pôr isso para fora. Por isso que a gente defende que todo mundo é Tem bonito. a sua beleza. Todo mundo tem a sua Todo beleza. mundo E tem. a gente tem um conceito de beleza que assim, é muito difícil você conceituar beleza. O que é beleza? O que é Como beleza? qual é o padrão? Né? Assim, o que é beleza para você, não é para você, não é para mim. Cada um tem a sua individual. beleza. E eu defino beleza como beleza é aquilo que, ao nos depararmos, nos causa bem-estar. Então, para mim, você é uma mulher Isso. bonita. Quando eu entro em contato com você, eu falo, uau, a Solange é bonita. Sim. Pode ser que para o meu vizinho Pronto, não seja não a mesma seja coisa. a mesma coisa. Então, beleza é aquilo que, ao nos depararmos, nos causa bem-estar. Quando bom. você consegue desenvolver em si algo tão coerente com a sua essência, tão verdadeiro, e é isso que você está contando pra gente. Sim. Esse concurso de beleza, você falou assim, eu tenho um cabelo, eu tenho o corpo e eu tenho uma necessidade. Eu vou seguir todas as dicas que eu tenho
E vou colocar tudo pra fora. E tem mais uma. Eu era muito, sempre fui, carismática desde pequena, né? Que minha mãe fala. Aí eu tinha um sorrisinho lindo, meu sorriso, então minha mãe falava muito disso. E eu era a 18ª que entrava, né? Para esse desfile. E eu vi todas elas entrando sérias, sem sorrir. Sério? Ai, eu falei, peraí, é o sorriso, é o cabelo, deixa comigo. E aí ganhei. Então, assim, teve várias eliminatórias, né? E eu tinha certeza. E isso é muito importante, você ter a confiança. Então, eu aprendi isso nos jogos. Como é que faz para você ter a confiança de que você vai jogar bem e que tudo vai acontecer? Chega antes, sai depois, treina. Chega antes, sai depois, treina, que aí você tem confiança. Sim. E eu tinha essa confiança. Então, olha, tão jovem, tão inexperiente, sabe? Mas aí eu fui captando essas coisas. E aí eu ganhei esse concurso, meu pai saiu da depressão, que ele estava muito triste. Nós saímos daquele lugar, porque ali estava um mal-estar, mas aí eu levei uma faixa de eu sair por cima, né? Pronto. Aí veio outros concursos, até chegar o Miss São Paulo e o Miss Brasil. Miss São Paulo, ganhei, e eu falei pro meu pai. Vou ganhar. Com 18 anos eu tinha, eu falei, pai, eu vou ganhar o Miss São Paulo. Aí ele fez assim, ai filha, mas se não der, não vai ficar triste. E seu pai Aí eu não falava, se vai incomodou, porque a Miss ela tinha um Ao certo contrário. preconceito, né? Ao contrário, meu pai me ajudou. É? Ele falava, mas ela é a mais linda. Ai, que pai, lindo. pai, Eu sou coruja. suspeito que eu tenho uma filha também, então Carolzinha. eu olho pra minha filha e eu falo, filha, você é a coisa mais linda do mundo. Ela olha Ai, para que mim, linda. ela olha para mim assim e fala, é mesmo, filha, pode se sentir que você é. Ai, que coisa deliciosa. E foi isso. E aquela coisa da minha relação com meu pai, porque foi muito forte, né? Sem a minha mãe próxima. Minha mãe foi para o interior, eu tinha pouco contato. Então foi com meu pai aquele negócio. E o Miss São Paulo foi muito interessante, porque o Silvio Santos ele comprou o Miss Brasil, né? Então você traz o Miss Capital também. E aí eu tinha sido Miss São José dos Campos, porque a minha família é de lá, e eu acabei, pronto, teve um concurso, eu ganhei, e eu fui 11 vezes, né? Nossa. Pronto, cheguei no Miss São Paulo. Cheguei no Miss São Paulo, eu olhei para todos. Belíssimas. Vou ganhar. E eu vou ganhar eu vou agora, porque assim, a gente tinha uma dançarina lá, a Joyce, lembra? Sim, a Joyce. A Joyce, que eu sempre fiz balé e tal, a Joyce foi a nossa coreógrafa. E a Joyce tinha, por exemplo, algumas misses que tinham dificuldade em pôr o salto, dificuldade em andar, sorrir, falar, respirar. Tudo junto e tudo misturado, junto. né? E assim, pessoas do interior, pessoas mais simples, do Nordeste, do Sudeste. Então, assim, e a gente ali, capital de São Paulo, você é mais, né? Você convive mais, você tá mais... Então, nós passamos 10 dias juntas. Eu observei todas. Eu falei, essa não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. E você acha que eu falava assim, anda direito, você faz não sei o quê, sorri. Não! Cada um tem a sua coisa. Vamos guardar. Cada um tem sua Cada um arma, tem sua né? arma. Estratégia. Pronto, Miss São Paulo ganhei. Chegou o Miss Brasil, só para resumir, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Chegou o Miss Brasil, o Silvio, então, os estados ali, né? E o Miss Brasil... não, na verdade, o Miss São Paulo eu falei Nordeste, né? Mas lembrando do Miss Brasil. O Miss Brasil... Veio gente do Brasil todo, Sim. né? E às vezes os concursos em outros estados, né, eram mais humildes, mais simples. E eu fui convivendo com essas meninas, né? Todas muito bonitas, algumas tinham altura, né? Eu não tinha muita altura, eu tenho 1,70 m, mas aí algumas estavam fora de forma e eu tinha um corpo assim, atlético mesmo. Porque eu amava tudo que Geneticamente, isso você já fazia? Não.
Não, Você não é se genética. cuidava? Eu me cuidava. Eu me cuidava Desde porque sempre. desde sempre. Então, o Mas nosso não se técnico... tinha o conceito tão forte Não. quanto Mas o hoje. nosso técnico, ele falava assim, antes do treino, uma banana. Sabe, depois do treino, ovinhos. Ele falava? Ele falava. Ele tinha esse... Ele tinha. Aí ele falava assim, não pode vir para o treino com barriga cheia. Então, assim, a gente aprendeu muito com o esporte, né? E aí você pega um gosto por aquilo. Você... deu Mas certo. não tinha musculação, não se falava em musculação nessa época. Não tinha. A gente fazia uns exercícios, né, ali na quadra, muito engraçados, que hoje eu nem sei como eu denomino, né? Mas era assim, polichinelo, sabe aquelas coisas de pré-jogo? Sim. Então tinha o polichinelo, aí tinha os saltos, tinha uma subida da arquibancada, tinha alguns exercícios assim, mas nenhuma musculação, né? E a gente treinava jogando. Não tem como, né? Você treina ali na prática mesmo do dia a dia. E aí foi muito bom, gente. No Miss Brasil, o Silvio, ele tinha certeza que eu fosse ganhar. É mesmo? E assim, eu balançou um pouco, porque elas todas muito lindas, né? Balançou um pouco, eu falei, tudo bem, eu vou oferecer o que eu sei mais fazer aqui, mas aqui tá meio difícil. E aí no júri tava o governador do Pará e tinha a Miss Pará. Eu falei assim, não tá legal isso, porque ele não vai torcer para que tá ganhando. Sim. Então assim, aí veio as notas, eu tive as notas mais altas, eu não tive nota muito alta no meu vestido, eu não tinha condições financeiras, eu não tive nota alta nesse momento. Mas na elegância, sim. Era você. Agora, no maiô, não tinha pra ninguém, né? Aí eu falei, pronto, agora eu tenho que, Agora eu vou mostrar meu chá. Agora deixa eu mostrar tudo que eu tenho. Então, minhas notas muito altas, eles iam lendo e tal. Então, classificou 10, depois classificou 5, depois 3. Né? Aí ficou nós 3 ali. Rio de Janeiro, eu e a Miss Pará. E a Miss Pará, ela tinha 1,85 m. Uau! E a Miss Rio de Janeiro também na minha altura. E o Jarbas Passarinho lá, governador do Pará? Aí o Silvio foi contando as notas. Eu tive uma nota 3. Do vestido, eu só tive 10. provavelmente. Eu só tive 10, 3. E elas tiveram 7, 10, 6. Elas tiveram uma mescla. No final, eu perdi por 4 pontos. Ai, mentira! Os 3 pontos que te faltavam Do do vestido, 7. provavelmente. Então, foi... Não, Mas pra gente, mas você é a Miss Universo. Mas ele, né, falando aqui, assim, os anos passaram, imagina, a Celice, que ganhou na época, uma querida, uma médica hoje, né, a gente sabe de todas as histórias e maravilhoso. Mas o governador do Pará, lá no júri, né, eu acredito estado, que ele... Claro, pesou. Pesou, tirou as notas, né? Sim. Esses 4 pontos que eu precisava, e um pouquinho mais para poder vencer. Mas, enfim, foi maravilhoso, uma grande experiência. E eu trago muito desse, né, dessa fase, desse universo para a minha vida, né? Então, em todos os meus projetos... Eu sempre tenho essa, como fala, essa coragem e essa história de acreditar. E foi depois disso que você estudou educação física. Isso. Aí depois eu entrei na faculdade, aí estudei. E assim, o meu ex-marido não queria que eu desse continuidade, né? E eu tinha muita tristeza, porque lá atrás eu já tinha parado com o esporte. Que é uma coisa que as mulheres da sua geração passaram, né? A gente passou. A gente era submissa. Vocês tinham essa questão da submissão e era mãe. uma coisa social, Isso. né? Era só mãe, ponto. Não podia ser mãe, empresária. Vou ser mãe. E aí as minhas filhas nasceram, mas eu continuei lendo, eu continuei vendo. Aí foi na década de 90, eu me separei,
Então, aí eu continuei vendo que as academias estavam chegando. Eu falei, gente, o que é isso? Máquina que você faz exercício? Aí eu comecei a ver. Ai, eu comecei a me interessar. E a educação física antes disso era só para dar aula em escola, né? Era para dar aula em escola. porque Não tinha, era né? nada, eram 3 anos. Eu não aprendi nada. Imagina, meu filho Sim. hoje é preparador físico. Que isso? Ele não para de estudar. Foram 4 anos. E pós... Fisiologia do exercício. Fisiologia do mudou tudo, né? exercício. É muito Imagina, conceito- é nem muito mais- compara. Mas aconteceu uma chave aí nessa história. Porque casei com um príncipe. Depois eu vi que era o sapo. Aí... Que é bem comum, né? Não, aí Era para foi ser o muito contrário, né? Casa com o sapo, Sapo transforma vira em príncipe, príncipe, mas é. não. O contrário. Casou com o príncipe e E virou eu toda sapo. princesa, meu Deus. Mas assim, ele foi o único namorado e as coisas foram para esse caminho. Tá. E eu casei com 22 anos. 23 já nasceu a Bruna, 25 nasceu a Tabata. E aí, o que aconteceu durante esse tempo? Eu não deixei de ser a Solange Frazão, né? Eu não deixei de ser a Solange, aquela lá do esporte, que é forte, que é determinada. Eu não deixei. Ele queria que eu fosse a princesinha, mas eu não era. Tudo bem, eu ganhei o Miss São Paulo, Vice-Miss Brasil, mas eu não era. Ai, a coroada. Tá. Eu tinha uma... Você queria eu discutia mais. com ele, eu falava assim, poxa, eu quero estudar, eu quero entrar nesse campo, né? E ele não deixava tal. Aí eu descobri umas traições durante E também o era nosso usual casamento. na sua... Muito fácil. Ah, meu Deus, aquela Rua Augusta. Levava meu marido para lá e ele ficava lá. E aí, por circunstâncias mesmo, eu descobri, né? Algumas coisas que ele fez e tal. Aí chegou um ano que eu falei assim, esse ano, minhas filhas eram pequenininhas, eu falei assim, esse é o último ano, então eu vou me preparar. Eu me preparei, gente, estruturalmente, eu me preparei mentalmente, eu me preparei tanto para chegar o momento e ter força e me separar com os meus filhos, com as minhas Pequenos. meninas muito pequenininhas. E aí, pronto, independente do sim ou do não, que aquele ano foi um ano que ele ficou bem quietinho, né? Mas aí chegou no final do ano, ele pisou na bola, a hora que ele pisou, deu uma pisadinha. Eu falei, agora acabou. Acabou. Foi. E aí ele não sabia que eu estava tão preparada. Ele não sabia que eu estava me preparando. Aí eu falei assim, eu não quero nada, eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou deixar tudo aqui, tudo que não é meu, eu não quero, eu quero a minha paz. E eu quero começar a minha vida. Aí quando eu falei com ele, tá, ele pensou que era como das outras vezes, que ia voltar, porque isso era comum também, Sim. né? Era uma Aí, discussão. não voltei. E estava muito firme. Eu falei assim, é o seguinte, amanhã é o prazo. Se você não sair, eu saio. Amanhã. E aí ele queria morrer, né? E aí ele deu uma virada, ele falou assim, então tá. Porque isso era dos homens Sim, machistas também, sim. né? Você quer ir? Então vá, mas você não vai levar nada. Nada. O poderio financeiro estava tudo na mão do homem. Você não vai levar nada. E outra coisa, você não vai ser nada. Que é o medo, né? Você não vai ser nada, você vai fazer o quê? Você não sabe fazer Você nada. vai pedir para voltar e essa porta vai estar fechada. Aí eu falei, é isso? Tchau. Tchau. Fui. Você não vai sair? Tá. Não vai me dar nada? Tá. Falou que eu não vou ser nada? Presta atenção. Eu vou ser a mais conhecida desse país dentro da minha área. Nossa. E foi Eu vou mesmo, né? ser. Sim. E fui. Você é a primeira, você é a primeira influencer Primeira. fitness do Brasil. Primeira. A Ela. primeira influencer fitness do Brasil. E não você. era Você nem- que trouxe esse conceito. E né? não era nem influencer, né? Porque Sim, não assim, existia isso. não tinha nem Mas é uma telefone. referência, né? Mas eu falei assim, eu não sei menos do que vocês, porque lá na época que eu falei, eu vou entrar aqui nessa academia, né? Eu tinha, sei lá, 28 anos. Os profissionais estavam sendo formados assim, muito melhores, eles já tinham cursos, eles me olhavam torto, eles não... E eu era mulher.
Sim. Sim, também tinha esse Mas- preconceito. E o cabelo? Cabelo ninguém O tinha. cabelo! Ah, o poder E do o cabelo. corpo? O corpo Eu e o sou a cabelo. Ascensão, né? E o cabelo? E eu? Não. E outra coisa, eu sabia tudo o que todo mundo sabia, né? Só que eu tive que cumprir umas horas, né? 100 horas eu tive que cumprir para o CREF, porque o CREF veio junto, né? Sim. Eu tive que cumprir essas 100 horas, fazer alguns cursos, tal. Na hora que eu estava preparada, eu falei, Agora eu não vou. vou nessa academia pequena, eu vou na gigante. Aí cheguei lá e falei assim, vocês querem meu método aqui? Eu não tinha método nenhum. Mas a autoconfiança tava Olha lá. o cabelo. É? Eu cheguei lá e falei assim, olha, é o seguinte, boa tarde, eu tenho um método Solange Frazão, que eu desenvolvi. Imagina, gente, olha o que eu fiz. Todo mundo sabe, eu contei no meu livro. Eu assistia a Jane Fonda e eu copiava tudo da Jane Fonda. Eu falava assim, ela faz isso, eu vou que era fazer o conceito isso. foi o conceito fitness inicial, que era a Sim, questão daqueles sim. vídeos, Ginástica. VHS, que tinha aquela ginástica, aquela coisa. Pronto. E a Cindy Crawford. Aí, assim, meu pai O com vídeo da muito Cindy Crawford foi um sucesso, estouro, assim, shortinho. short linda e assim, Linda. mudou a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas no Falei mundo pro meu todo. pai, a gente não tinha dinheiro para comprar uma fita da Jane Fonda e nem da Cindy Crawford, VHS. Mas ele A Jane comprou. Fonda foi primeiro, inicial. Foi, a Cindy foi. Crawford foi Foi evolução, depois, né? foi evolução, um pouco Evolução. depois, né? Ai, que legal. Porque ela foi, tipo, a aluna da Jane Fonda, Sim. né? E elas não eram profissionais da área. Sim. Elas eram atrizes, Sim. né? Aí eu falava, eu sou profissional da área, eu sei por que isso faz aquilo. Sim. Então eu tô melhor. Aí, o que eu fiz? Eu copiei e tal. Aí umas fitas de fita cassete. Gravei umas músicas e ficava lá, e, ai, meu Deus, treinando. E fui oferecer o meu método, era esse, né? Aí as pessoas falam, não. Aí eu falei assim, olha, 3 meses, se você quiser, toda sexta-feira eu venho aqui, eu impus até o dia, toda sexta-feira eu tenho tempo, eu posso vir, não tinha emprego nenhum, não tinha nada. Aí eu falava assim, mas eu garanto que vocês vão me contratar, porque eles falaram, não estamos precisando, era tudo homens. Sim. Homens dando aula de ginástica, homens, né, dando aula na musculação, Era uma homens. profissão masculinizada Era, na época. Muito. E aí chegou eu lá, né, com o método. Aí pronto. Aí ele falou, tá bom, então sexta-feira eu te espero. Isso era uma segunda. Mas me preparei essa semana, gente, eu cheguei Sério? lá, mas cheguei. Lavei meu tênis, pus Cândida, ele ficou branco. E eu lembro que eu pus uma roupa branca. Aí eu fui para minha primeira aula, então eu me lembro do esporte e do que as pessoas falavam, você é tão querida, você lembra o meu nome, mas... Então eu cumprimentava as pessoas pelo nome, qual é o seu nome, Vanessa? Na outra semana eu falava, oi Vanessa. Aquela sala começou a encher de mulher e eu já tinha 2 filhas, porque o meu filho foi do segundo casamento. Mas eu já tinha as filhas pequenininhas que muitas vezes estavam na sala, eu não tinha onde deixar. E elas, nossa, mas você tem esse abdômen, esse corpo, eu quero fazer a sua aula. E ela assim, aí o cara endoidou, me contratou, claro. E aí eu fiquei lá durante muito tempo na Runner, depois eu fui para... A Biorritmo me contratou exclusiva. Uau! Eu falei, ai, agora tá começando. Aí o cabelo, E o cabelo lá, né? E aí eu falei, pronto, comecei a crescer. E resumindo, gente, essa história da confiança no que você sabe fazer... É o princípio da autoestima, né? A gente trouxe agora, no podcast anterior, um desenvolvedor de pessoas Falamos do disso. Marambá, e ele falou assim, se você quer melhorar a sua autoestima, desenvolva um talento, pegue o que você tem de melhor Isso. e fortaleça ele. Até no livro a gente fala do conceito de autoestima, as pessoas confundem, porque a autoestima tem uma confusão muito clara, assim, de estar sempre alto. E nem Não. sempre a gente vai ter uma autoestima elevada. Não. Por diversos momentos, eu aposto que quando você se separou, sua autoestima foi lá no embaixo, o teu ex-marido deve ter tentado te derrubar diversas vezes, assim, Mas em todos os muitas aspectos. vezes, mais de 10 E vezes principalmente ele foi atrás. quem está do nosso lado
sabe os nossos pontos fracos, conhece aonde a gente é Opa! fraco e sabe o lado negativo, fala assim, ó, se você é mulher, você vai ter 2 filhas, ninguém vai te querer, Sim. ninguém vai fazer o quê. Quer dizer, e isso vai derrubando ainda mais, e aí a autoestima, que é um sentimento pessoal, ela pode estar alta, ela pode estar baixa, no momento desse está baixo. Mas, e aí tem um outro ponto, tem até um vídeo meu num canal antigo do YouTube, que ele fala, tem âncoras que elevam sua autoestima. Sim. A Solange deu um exemplo claro de uma âncora de autoestima, que é o cabelo. O cabelo Era uma dela ponto era forte. porque ela sabia que o cabelo dela era bonito, Claro. devia ser diversas vezes elogiado, Tinha que devia ser. valorizar. E ela Exato, sabia, era diferente. tô precisando de alguma coisa que eu tenho o meu cabelo Pronto. é uma Tem âncora. gente que é os olhos, tem gente que é a elegância, Tem gente o que é a olhar. bunda, tem gente que é a coxa, tem gente que é a roupa, tem gente que é a voz, tem gente que é uma piada, tem gente que é Todos têm a algo. posição. Se a gente Exato. buscar fortemente, a gente vai achar algo muito verdadeiro nosso que vai elevar a nossa autoestima. Então, quando eu preciso daquele recurso de autoestima, o que eu vou ali que buscar, você vai usar. é ali que eu vou É ali. buscar. Que pode ser um sapato, que pode ser um Sim. batom, que pode ser um cabelo ruivo, que pode ser Nossa, que pode ser o que ela qualquer quiser. coisa, desde que seja verdadeiro, desde que seja coerente, desde que seja dela. E ela deu uma baita aula aqui do que é o poder da autoestima, que foi, Sim. que foi o cabelo, Cabelo, sorriso, sorriso, Método simpatia. Solange, cadê o método, né? Método. Que método é Tem esse? confiança. Ai, nossa, os E aí, professores. como veio? Ó, porque aí se deu um salto, né? Porque aí foi Aí eu a fui pra televisão. Biorritmo. Então, eu Que fui foi pra quando entrou, eu né? fui pra Quando foi academia o- grande, exclusiva, né? E eu comecei a fazer uma campanha de outdoors na cidade. Não sei se vocês lembram, mas eram outdoors gigantescos Sim, a gente comigo. pegou. Então, assim, Então o abdômen sempre foi tua abdômen, referência. ai meu Sempre, até Deus, aquela hoje. história toda. É. Aí, o que aconteceu durante esse momento? Eu fiquei meio destacadinha ali, né? Na academia, meio conhecidinha. E as Que pessoas. humildade, né? Meio conhecidinha. conhecidinha. A mulher é a referência nacional Calma. de fitness, de beleza, de cuidar com o corpo, conhecidinha. conhecidinha. Então, ok, a gente Que entende. aí, o A que gente entende, acontece? ok. A diretoria lá falou assim: Solange, tá entrando alguns artistas, a gente queria que você atendesse os artistas, porque eles não cobram e você não recebe. Que foi a mesma época do conceito de personal, né? O conceito personal. de personal Pronto. não existia até Não então. existia. Ninguém não Era, tinha essa era coisa. o professor particular, né? Sim. Era uma coisa assim. Então, o personal, você também tem que pagar algumas horas lá no Conselho Regional, e aí você aprende e aí desenvolve, né? Então, eu já podia dar aula de personal. Aí ele falou, tem alguns artistas, mas você vai atender, só que você não recebe, né? Não vai cobrar. E também tal. Eu falei, não tem problema. Aí eu comecei a ter contato com eles. E, assim, por conta desse contato, eu acho, né? Muitos falaram assim... Não foi por conta do talento dela, É, não, não, né? Nem da destacadinha. qualidade profissional, não. Foi por causa desse contato. Ok. Não, mas assim, aí eu falei assim, não, agora eu tenho que estourar, eu tenho que ser a melhor daqui da academia. Todo mundo tem que falar que eu sou a melhor, a boa. Aí eu lembro que a irmã do Leandro Leonardo, a Mariana, ela estava fora de forma e a gente, nossa... eu falo a gente, né? Mas eu fiz um treino maravilhoso, né? Ela ficou bem e tal. Então, isso deu uma certa destacada, né? Esse negócio desse trabalho. E aí, apareceu lá o Sérgio Dantino, que hoje ele é falecido, mas ele fez tudo por mim. Ele é um empresário dos artistas. Ele estava ali por conta dos artistas que ele empresariava. E ele falou assim... Nossa, mas assim, você é muito bonita, você tem que dar essa aula na televisão. Ah, que legal. Eu falei, mas eu tô preparada, tá Tô só tudo esperando, pronto. pode convidar. método. Pode chamar, Mas, o meu método tá... Tô pronto aqui, ó. É agora, já? Mas você tem alguma adoro. experiência na televisão? Todas. Eu falei assim, não, mas assim, eu sempre tive esse sonho, nunca tinha pensado. Eu sempre tive esse sonho, porque aí eu lembrava da Gianni Fonda, né? E aí ele disse, então tá, vamos fazer uma estratégia, vamos pra Hebe. Ai, que Você legal. vai bem linda. E aí, minha mãe é costureira, minha mãe fez uma roupa
que se vocês derem uma busca, vocês vão ver a Hebe com a minha roupa maravilhosa. E a Adriane Galisteu também foi. Era eu, a Adriane e a Hebe. Que legal! E o Sérgio Dantino, que era o empresário da Adriane, da Hebe, da Ana Maria Braga, ele era o advogado dessas celebridades. Ele queria me fazer, né? Ele falou assim, não, eu vou investir para você. Você vai na Hebe, eu tenho certeza que no dia seguinte da Hebe tá tudo fechado. Aí eu fui na Hebe com aquela confiança, o cabelo, né? Lembra? Aquela confiança toda. Imagina, parecia que eu já conhecia o vestido. Parecia que eu já conhecia a Hebe e a Adriane. E eu assim, gente, eu vou ficar do lado delas. Eu entrei até tremendo. Mas a Hebe foi querida. Porque na nossa entrevista, depois vocês dão uma busca, gente. Na nossa entrevista, ela falou assim, mas o que você quer fazer com essa beleza toda? Vai pra lá, vem pra cá, me fez desfilar 1000 vezes. Ai, não, mas dá uma volta. Olha a coxa dela, olha a coxa, olha o abdômen dela. Não, e vai, e vem, e vai. E me entrevistou falando da atividade física, mas aí ela... No final, ela falou assim, vamos deixar o contato. Qual é? A gente deixava o número do telefone. E eu deixei o do Sérgio, que era o escritório do Sérgio Dantino. Deixei o número do tal do Sérgio, que ele já era um senhor na época. E ele falou assim, Solange, você não devia ter feito isso. Sério? O telefone até estragou. Disparou. Estragou. Veio capa de boa forma, programa de televisão, presença VIP. Aí ele falou assim, você vai ter que deixar a academia. Meu Deus! Porque eu preciso de você 24 horas, final de semana você já viaja. Eu falei, quê? Ele falou, pra onde? Não, você vai fazer uma presença. Eu falei, eu vou chegar lá e não fazer nada e vou ganhar? Só ir? Só ir, só. Aí começou, gente, acabou. Agora uma dúvida técnica, Solange. Nesta época, você praticava que tipo de atividade física para manter teu corpo? Musculação. Já já era o tinha conceito. musculação. Nossa, é porque assim, eu tinha pouco tempo, eu não tinha tempo para treinar, mas eu precisava. Então eu chegava bem antes e treinava 30 minutos de musculação todos os dias. Você vê o que é 30 minutos por dia? Caramba. Então eu dividi o meu treino em 6 dias, né? Sábado eu treinava também, mas era 35, 40 minutos. E você comia o quê? Eu levava de casa, né? Porque eu não Sempre podia, não comeu tinha direitinho, condições. então? Sempre. Eu levava de casa. Então, eu levava muito ovo, eu levava, às vezes, massa, né? Mas massa integral, é um carboidrato. Banana, gente. Tinha dia que eu levava 4, porque aveia, né? O que mais que eu levava? Muita fruta. Isso foi década de 90. Foi na década de 90. Porque eu também não tinha nutricionista, não sabia, mas assim, um ou outro, a gente... Não se tinha um conceito tão forte também Não. ainda, né? Não tinha essa divisão. A ciência da nutrição, do exercício físico, evoluiu muito nesses últimos 20 anos. Né? Foi uma depois coisa do ano absurda. 2000, né? Sim. Eu acho que deu o boom. Eu acho que foi, sim. Aí as coisas começaram... E quando eu fui para a televisão, eu fico muito honrada, gente, com isso. Porque, assim, os profissionais me agradeceram. Que legal. Muitas mulheres foram para a área, foram estudar. Abriu porque portas, né? abriu muitas portas para elas. Aquilo que eu falei no começo da entrevista. tudo- Você é uma referência. Sim, né? é um uma ícone. referência nacional. Com certeza. Uma eu referência acho que eu nacional fui precursora, né? precursora do fitness e tudo mais, né? E assim, eu era a voz, porque tudo bem, tinha milhões de profissionais ainda assim, com muito mais graduações do que eu, né, na época, mas eu era a voz, porque eu estava ali na TV. Todos os dias eu agradecia o Conselho Regional, todos os dias eu falava bom dia, né, no programa. Queria agradecer o Conselho Regional por me liberar, estar aqui, sabe, era uma coisa assim, gostosa, então começou a se transformar, as mulheres entraram no negócio, você vê o que é hoje, e todas E hoje a gente essas. pode falar que as mulheres elas são muito mais fortes nesse mundo de influência Sim. fitness do que os homens, né? Você tem muito mais mais. Muito referência feminina mais. do que masculina. Graciela Muito Barbosa, mais. Nossa. Vivi Winker, Todas essas, todo esse universo quando me fitness. encontram, falam assim, você
me trouxe aqui. Sim. Ah, que legal. Você Sol. me trouxe aqui. Muitas entrevistas as pessoas perguntam, né? Como você vê elas hoje, né? Fazendo todo esse sucesso? Eu fico Felicíssima. muito feliz. Isso é a base de tudo Porque isso. Né? elas falaram, você foi minha referência. E ainda sou. Sim. Porque a gente tem uma diferença de idade muito grande, né? Então, assim, para eu chegar até aqui, é que eu sou, nesse sentido, muito certinha. Eu sou mais antiga. Então, assim, eu não uso artifícios, muitos suplementos, sabe? Eu não sou muito rigorosa. Eu simplesmente não como açúcar. Isso que eu tomo queria, whey. aproveitar, porque assim, zero açúcar. o nosso público ele é muito feminino e ele está muito nessa idade que eu chamo que é a idade, que é a melhor idade da mulher, porque ela meio que largou um pouco das amarras, ela já está mais solta, ela já sabe que... Já sabe o que quer. A opinião Sim, alheia, ela tá tipo, madura. vão falar, fala bem ou fala mal, vão falar, então ela... Desculpa, não, a gente fala palavrão aqui, tá? Ela tá pouco se fudendo e ela solta o barco mesmo e ela vai. O que você faz hoje para se manter bonita? Então, eu acho assim que... Desculpa, gente, não é me exibindo, não, mas assim, eu nem me esforço muito, porque o exercício, ele traz tanta beleza. E não é só física, porque assim, é a liberação dos hormônios. Pensa, eu tô na menopausa, eu não ganhei 1 milímetro de gordura na menopausa. Porque já vinha, né? É aquilo que a gente fala, uma né? estrutura. A constância do exercício ela é fundamental no resultado. Ela é assim. fundamental. Se você não consegue... Os alimentos, eu tô muito condicionada. Gente, eu Faz fui na mais casa de dela. 10 Eu anos. sou amiga dela. Ela não come nada errado. Não, nada. Porque Outro dia é uma eu falei, condição. Sol, e um chocolatinho? Não tem chocolatinho, né, Sol? Não tem. Assim, no te máximo, faz falta. algumas receitinhas Tá fitness, acostumada, né? Tô muito acostumada, não me Agora, faz uma falta. pergunta usual. Você vai sair, você vai num restaurante, Numa você vai ter uma vida, assim, eu não sei se é casada hoje, se você tá... Não, eu tô tá namorando, solteira. tá solteira. Tô. Então, assim, um date novo, vai sair com uma coisa que é muito comum não, já aconteceu na vida agora da há pouco mulher tempo. hoje, assim. E aí você vai num restaurante legal. Restaurante legal tem a entrada, Sim. o prato principal e a Você come, sobremesa. Sol? Você Não. come? Não, Não. eu não como. Mas a pessoa já sabe. É engraçado, a pessoa já sabe que, né, Um não vai vinho. rolar. Um vinho, sim. Um vinho, sim. Claro, um vinho, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou numa festa, num Tá. aniversário. Eu procuro sempre, independente do horário. A festa pode ser meio-dia, sei lá, 6 da tarde, 5 da tarde. Eu como em casa o Antes que eu de- como. Tá. Né? Eu faço. Mas você não leva um marmita alimento. como a A Graciela, por Graciane, exemplo, que ela leva leva marmita. Não, no não. casamento. Ela leva marmitinha de ovo no casamento. Não, mas Você faz simplesmente, isso? de jeito nenhum. Eu não faço isso, mas já fiz isso assim, por exemplo, muitas vezes levei no carro Sim. para trabalhar, essas coisinhas. Mas em festa, assim, de jeito nenhum. Não. Mas você, chegando na festa, sempre tem uma opção melhor. Sim. Então Isso é sempre verdade. tem, uma batata doce ali. Sempre tem, pode ser Um né, peixinho. franguinho, um peixinho, Peixinho, uma sempre salada. tem, é difícil não né? ter mesmo, é verdade. Agora, o bolo... E até no restaurante, né? No restaurante Sim. você tem... Até no Você restaurante procura um prato, você tem uma saladinha, E hoje um em carpatinho, uma coisa hoje assim. em dia- E até na sobremesa você tem frutas da fruta. estação, você consegue... Com certeza. Então, assim, você não tá fora, né? Se fosse há 20 anos atrás, eu estaria fora, Sim. né? A minha alimentação, eu ia ser a chata. Porque, assim, gente... Que é uma coisa que socialmente a gente defende muito isso assim dentro da clínica e tudo mais. Você não precisa ser chato. Você precisa fazer boas escolhas, mas você consegue dentro de um padrão social ter boas escolhas. Porque é importante também, porque assim, você é uma profissional. Quando a gente fala profissional, você é do mundo fitness, você tem Do mundo saudável. saudável. Sim. Você não tem... Diferente de uma mulher que não vive com isso 24 Claro. horas, ela tem... Mas ela consegue, dentro da vida dela, ter escolhas. Sim, E é importante que ela tenha essas escolhas, né? sim, é importante. E eu falo assim,
Tudo são escolhas. Então, muitas vezes, por exemplo, a minha família, né? Ai, família é fogo, gente. Aí a família, tal, um casamento lá, a família toda. Ai, ela não vai comer nada, chata. Olha meu bolo. Ah, mama. Aí eu falo assim, tudo são escolhas. Amanhã você vai ter o seu espelho e eu tenho o meu. E o meu cabelo. Cabelo! Adoro! Não, mas eu brinco muito, né? Porque eu falo assim, são escolhas. Eu escolhi isso para minha vida e hoje se tornou a minha vida profissional também. Porque eu sempre gostei desse título, eu represento o que eu sou. Então, se você é manicure, se a sua unha não tiver perfeita, ainda bem que eu não sou manicure, que eu nem fiz a unha hoje. Eu falo muito isso, que existe uma coerência. O profissional ele tem que ser coerente com aquilo que ele fala, que ele pratica. Por favor. Eu sou cirurgião plástico, como é que eu não vou cuidar da minha aparência, eu não vou cuidar da minha beleza, eu não vou fazer a apresentação é fundamental, vende. sem dúvida. Ela Total. vende. Ainda mais hoje em dia, e a gente é de uma geração que viu essa transição, né? A gente é muito mais visual hoje. Muito mais. Visionários. Assim, tá dentro da nossa... Você precisa ser coerente com aquilo que você faz, com aquilo que você pratica, com aquilo porque que você senão cai você por terra, cai né? por terra. Você não dá crédito para aquela pessoa. E eu vim mantendo uma constante na minha vida Que a gente fala com essas sempre. escolhas. Eu vim mantendo uma constante. Então, estável. Eu sempre tive esse peso, sempre tive isso, sempre... Mas você tem algum, assim, algum ponto fraco, alguma coisa que te pegue assim? Tem algum docinho ou alguma comidinha? Chocolate, né? É eu acho que só. o chocolate. Eu gosto muito de chocolate. Mas hoje a gente tem umas opções muito legais, né? Eu acho que hoje em dia você consegue deixar o açúcar. Sim. Né? Ela tem um programa dos 21 dias, né? Só o que você sempre fala. Agora eu tenho vários projetos aí. Eu fiz um desafio 180, que são 180 dias. 180 dias sem açúcar. Foi muito legal. Depois eu tive um encontro com as mulheres vencedoras. E como muda a vida das pessoas sem o açúcar, né? Impressionante. Nossa. Impressionante. Aí eu falei, eu quero ver o antes e o depois. Você sabe que como médico e como defensor do bem-estar, da saúde, o açúcar realmente hoje é o maior destruidor de uma saúde. Não existe nada nem ninguém tão deletério. Talvez o cigarro. Cigarro e açúcar são terríveis. São drogas, né? Eles terríveis. viciam da mesma forma que a cocaína, que qualquer outra droga que exista, ela vicia, porque libera dopamina e você fica, né? E aquela sensação de prazer que você tem, então... um docinho. 5 minutos. Sim. Depois de 5... A gente falou isso na outra gravação agora. Hoje ainda a gente falou isso. Porque, olha que legal. Quando a pessoa está no fundo do poço, ela tem uma pá. E ela pode usar essa pá para cavar uma escada e subir. Então ela cava buracos na parede que sobe. Ou ela pode cavar buraco mais para baixo. A pá está com ela e ela opta por estar. E assim, a pá gera prazer. Porque é o desenvolvimento, é a coisa. Só que o prazer do açúcar, ele é muito instantâneo, ele é muito rápido, e aquele docinho vai ser um prazer momentâneo, só que é uma pá para baixo. Então ela vai cavar isso para baixo e ela vai ter aqueles 5 minutos. Um chocolatinho. Mas ela já desceu um pouco. Desceu mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco. E aí que a gente defende, eu defendo o meu trabalho como um guindaste, que vai lá no fundo do poço, puxa a pessoa e põe para cima. Exato. O que ela vai fazer depois, eu não tenho controle. Exato. Eu não consigo. Mas você deu uma ajuda. Eu só peguei ela e puxei ela. Falei assim, vem aqui, tá aqui. Você vai cair de novo no fundo do buraco ou você vai caminhar para frente? Eu entendo a cirurgia plástica, a lipoaspiração. Eu entendo assim também. Como uma ajuda. Uma ajuda. Por quê? Porque para uma pessoa que está lá embaixo, você fala para ela, vá para academia todo dia. Não vai. Gente, não vai. Ela precisa fazer. Mas ela faz 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí ela se olha no espelho, ela vai na academia que tem mulheres lindas, homens bonitos. Desanima. Ela se sente mal, ela fala, peraí. Não vou mais. E aí, assim, óbvio que graças a Deus tem exemplos que vão todo dia, que mudam. Mas demora muito, exige muito esforço. Muito. E se a gente pode fechar vários campos de ação.
E estimular, né? estimulá-la. Então, assim, começa com a cirurgia, já entra o personal, já entra a dieta. E eu tenho uma teoria, Solange, que são 4 etapas. Você começa com ajuda de terceiros e ajuda mais rápida e mais eficiente, do ponto de vista Sim. de tempo. Sim. Então é a cirurgia. A cirurgia plástica, ela vem e tira a sua barriga. Pá! E ela tirou. Você ficou 10 dias parada, 20 dias parada, mas ela foi lá e realmente é mecânico, saiu. Só que se você não fizer nada, você vai voltar. Claro. Então, se você não fizer nada, você volta. A partir dali, você entra com uma outra coisa que chama atividade física. Não pensa na dieta, porque a dieta mexe muito no prazer. E a gente vive num país onde a comida, não só o país, mas socialmente falando, a comida ela tem um papel muito importante. Começa com exercício. Faz o exercício muito bem feitinho. Você já vai começar a ter resultado e naturalmente o exercício vai te levar para a dieta certa. Vai. Você começa cortando açúcar, depois começa carboidrato, aí você começa... É o início. É o início. Sim. E aí depois que você tiver com a dieta bem certinha, aí você vai dar o quarto passo, que é o último, que é controlar a sua biologia interna. Hormônios, vitaminas, suplementos e etc. E quando você consegue encaixar tudo isso, você está... Pronto. Pleno. Aí fica automático. Sim, fica automático e fica um estilo de vida, né? O hábito, eu gosto muito da neurociência com o hábito. Sim. Porque assim, o hábito, ele estraga muito também. Porque o hábito é algo que a gente faz automaticamente, às vezes sem perceber. Então, por que tem que ter sobremesa? Quem que falou? É verdade, É né? hábito, né? É a avó. É. A É, avó. a gente falou isso também hoje, da avó. A avó estraga tudo. A Sim. minha avó fazia bolinho de chuva. Puta, uma Ai, meu delícia. Deus. Credo, que delícia! Gemada. Você sabe que minha mãe faz isso para meus filhos? Ela faz. Ah lá, tá E vendo? ela leva à tarde Pronto. e eles desesperam. Vó, você fez bolinho de chuva. Ai, mas Isso pensa a cria- avó que eu sou? Sim. Eu sou vó de 4, eu não faço isso. ia Ô, vovó, perguntar tem isso. bolo? Eu falo, não. Não. Tem Aqui não maçã. Tem banana. agachamento. Nós temos leg press. Não, A vamos- vovó tem leg press. A vovó tem aula de espírito. A Também vovó não, mas eu tem falo assim, supino reto. vamos- Vamos pagar 30 no Vamos dia. fazer esporte burpee. com a vovó. Se fala. Lógico. E aí? Vamos fazer esporte com a vovó e vamos comer saladinha de frutas. A vovó tem salada de frutas com gelatina. Que é fantástico. Mas e assim, e Ai, aí você gente, cria amei. hábitos diferentes, você cria hábitos saudáveis. Sim. E eu acho importante o equilíbrio, eu acho que a gente precisa ter. sim. Você não pode ter a neura de um lado também, implantar a neura em criança, eu acho perigoso. Ah, sim. Mas você precisa ter essa coisa Explicar. do saudável. O Não, saudável é faz o muito vô, parte. porque assim, o vô é aquele, lembra, gente? Então, o vô, na casa do vô tem doce, tem bolo, tudo. tem... Ixi, meu Deus do céu. Então, às vezes ele fala, aqui não tem, vovó? Eu falo, aqui não tem. Aqui não tem, aqui a gente vai fazer esporte, é muito mais gostoso. Então, você tem que explicar Sim. e oferecer. E é prazeroso para Ludicamente. criança, sim. Claro. Você desenvolve na criança o prazer do exercício, é fantástico. Como você teve, você acabou de contar pra gente toda a sua história, a trajetória, como o esporte foi importante na tua Nossa, vida. meu Deus. Como o esporte Mudou a minha vida. E como o esporte te trouxe até aqui, você é essa referência toda Sim. por causa do clube lá do Parque bairro Continental. Continental. Pronto. Faz parte. Não, e eu encontro hoje, porque a gente está, né, no mundo, e aí eu encontro as alunas, porque teve uma época que eu dei aula de balé na minha casa, também para ajudar. E aí eu legal. cobrava, sei lá, R$10, era bem pouquinho. Mas elas, eu sou a sua aluna, mestra! Ah, que mestra. legal. Eu falava, olha, você tem que me chamar de mestra. Que bonitinho. Imagina, eu tinha 13 anos. Me chama de mestra. Aí ela, mestra. Aí elas, mestra, você tá tão linda até hoje. Mas é muito bom, né? É muito bom. E criar esse hábito é muito importante. Sim, Porque quando você cria esse ciclo virtuoso da atividade física, é um ciclo virtuoso. Criar novos hábitos. Você tem o ciclo vicioso, mas você tem o ciclo virtuoso. Sim. O ciclo virtuoso ele vai te levar para cima. E você fazer isso rotineiramente... Você sente falta, é Sim, hábito. fantástico. Porque a liberação dos hormônios, né, que o doutor deve saber mais do que eu, mas assim, a liberação dos hormônios durante, né, o exercício É é fantástico, incrível. É porque, ai, nossa, eu fiz uma troca de prótese de mama
E precisei ficar um tempinho parada. Imagino meu que Deus, sofreu. Sofri. Imagina. Aí eu andava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, subia e descia escada. Minha mãe falava assim, filha, para! Tá. Aí eu falava assim, eu não posso mexer os braços, nem o peito, mas eu vou andar com a perna, eu vou... Pelo menos E um aí, pouco eu assim, vou fazer. doutor Marujo, posso subir e descer a escada? Pode. Aí eu subi e descia a escada, subia e descia. Eu fazia caminhada, tudo assim. Mas gente, foi Sente uma falta. agonia. Sim. Porque, Por causa do hábito, né? Por Seu causa corpo do hábito. precisa. Porque assim, quando eu aquele hormônio não vem, e aí você cai numa realidade, né? Numa realidade assim, sem esses hormônios, Sim. sem esse prazer de viver, muito ruim. Sim. É perigoso. Sim. Então, por isso que é maravilhoso. Começa a fazer exercício, vai sem vontade. Eu fico, assim, às vezes eu brigo, tem gente que fala assim, faz o que te deixa Sabe que feliz. Não. Você sabe que a gente tem um podcast aqui, que assim, o começo, principalmente para quem está lá no fundo, comece com algo que te dê prazer. Esse algo que... Eu vou contra o que você falou agora, mas eu vou, porque assim, Vai explicar. Para explicar. Sim. Se você começar com algo que te dá prazer, e fizer disso uma constante, em pouco tempo isso vai ser pouco. E você vai dar um passinho além. E mais um pouquinho ali, Verdade. você vai dar mais um passinho além. Você vai dar mais... Quando você vê, você está trazendo teu marido, você está trazendo tua esposa, você está trazendo seus filhos, você está trazendo seus netos. Você está vendo as mudanças. Você está vendo as Sim. mudanças e você está criando um ciclo virtuoso da atividade física que começou numa aula de dança, que começou com a mestra dando balé. Que é assim... Óbvio que não é o ideal? Não. É o melhor? Não. Não. Mas, às vezes, é só o que a pessoa tem. Começa. E o começo é sempre melhor. Exato, eu acho sim. Eu brinco que, se você quer resultado, você tem que fazer o que é certo. Sim. Você tem que fazer o que tiver que ser feito. Tá? Como se fosse um tratamento. Sim, então, assim, Solange, como que eu vou emagrecer 10 quilos? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem. Mas eu não gosto. Paciência. Então, fica Você aí. não tem... E aí tem uma coisa, até no livro eu falo sobre isso. Existe o que você quer e o que você tem que fazer. Enquanto você não impor o que eu quero fazer, eu tenho que fazer, quem falou que você tem? Quem falou? Sim. Quem falou? Eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada. Você tem que ser bonita? Não. Não. Você tem que ser magra? Não. Você Não, você não tem nada. Eu tenho o quê? Nada. Tem o quê por quê? Pra quem? Então, quem tá pedindo? É pra você. Você tem que trocar o tem o quê pelo eu quero. Quando eu quero, falou, faz. Quando eu quero, se comprometa. Quando eu quero, vai lá e faz. E aí eu quero emagrecer 10 quilos, é diferente de eu tenho que emagrecer 10 quilos. E eu também gosto da palavra eu preciso. A fome, eu adoro falar da fome, porque assim, uma pessoa com fome, não sei se vocês assistiram um vídeo, tem que estar na Netflix, é fantástico, que é fome, mas ele fala exatamente isso, ele fala, quando a pessoa tem fome, ele faz qualquer coisa. E a fome do querer, a fome de estar bonita, realiza. Ela é fantástica, porque assim, quando você tem fome, isso é muito interessante nas mulheres traídas. Desculpa falar isso. Mas a mulher que se sente mal, que ela chega lá no fundo do poço e ela fala, e eu tenho vários exemplos de que o marido falou, nossa, como você tá feia, nossa. Ela começa a falar, peraí, eu não tô feia, eu não preciso estar feia. E aí ela tem a fome da mudança, a fome de querer sair, a fome de dar a volta por cima, e ninguém segura. É verdade. Ninguém segura. segura. Um exemplo, né? Ninguém segura, Gente, ninguém segura. Pensa aí, olha o que aconteceu comigo. Vamos definir a minha história? Pensa, gente. Eu fiquei a mais conhecida do Brasil e eu falei pra ele. Eu ainda vou ser a mais conhecida do Brasil. Ele riu. Fome. E ele pediu desculpas de joelhos. Sério? De joelhos. E até hoje é um grande respeito que existe. Ele sabe a mãe que eu fui. A mãe assim, olha, não tem uma mãe Deve como se eu. rasgar, né? É o tipo de cara que ele fala, puta, olha o que eu perdi. Olha o que eu perdi, meu Deus do céu, como é que eu perdi? Mas assim, é engraçado isso, porque ele reconhece. Sim. Né, Não tem como que ele não, errou. Claro. Aí ele falou assim, mas eu era... O homem sempre justifica, mas eu era tão jovem, Sim. tão descabeçado, estava começando, tal. Era o que eu Tudo tinha, eu bem. precisava fazer alguma coisa. Eu falei,
Foi a escolha que você fez. Tudo bem. Até logo. E eu fiz a minha. Tchau, muito obrigado. Até logo. Adeus. Você está desculpado. Chora agora, queridão. Não, ele está desperdoado Claro. há muito tempo. Imagina, eu não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa de Deus. E eu perdoei há muitos anos. Não foi agora, né? Há muitos anos. Olha o ciclo de amor que se Sim. fechou. A gente falou disso, depois eu te explico no outro podcast. Muito legal. E aí, eu fui viver a minha vida. É porque você precisa perdoar para poder continuar. A Você gente falou sobre isso. Isso. Vai lá atrás, E você perdoa, perdoou. fecha o ciclo e segue. Porque se você não fecha o ciclo, você Não, fica se sempre você, remoendo aquilo. você fica remoendo, Sim, né? você não evolui. E não é bom. Mas eu perdoei ele há muito tempo bom. atrás. E eu lembro que eu ainda estava assim na luta, na batalha. E às vezes, porque passei por muitas coisas difíceis, né? Claro. O processo, eu contei uma história linda, mas o processo é bem difícil. Sim. Às vezes, é sério que eu vou dizer. E eu tenho muito orgulho disso. Teve um dia que eu só tinha 1 litro de leite na geladeira, não tinha mais nada. E eu não quis pedir para ele. É uma coisa feia, o orgulho, gente. Não é bom. Mas de certa forma, isso Mas- te trouxe até aqui, né? Sim. Te trouxe Mas até aqui. né? E assim, esse leite só dava para elas. Aí ela, você não vai tomar, As mamãe? meninas. Eu falava, não, a mamãe não quer. A mamãe não quer. E aquilo me dava. Certeza que eu fiquei chorando? Te dava força. O quê? Eu parecia um bicho leão querendo, uau! Você é o né? melhor do Brasil. E foi. Pronto. A conhecidinha. Conhecidinha. A destacadinha. Mas, gente, isso é muito bom, porque eu vejo hoje, ainda bem que tem mudado, mas assim, muitas mulheres ainda com essa dependência, né? Com essa dependência. Eu nunca fui. Eu sempre fui, assim, desapegada, né, com essas coisas. E você Porque eu tinha tudo exemplo, ali. né? E o legal da gente estar conversando com ela é exatamente isso. É usar a sua experiência, usar isso para você, mulher, entender que você também pode, que você É um também incentivo. que é disponível tudo isso e você consegue tudo isso. Consegue, ou se consegue. A gente não pode ser desafiada. Então, esse é o grande segredo. Desafiou, perdeu. Se vocês homens estão assistindo, não desafie não subestime uma mulher. Não subestime e nesse não desafie. desafio. Não desafie porque se perde mesmo. É. Solange, eu queria te agradecer. Passou Obrigada. foi muito Passou. rápido, foi uma delícia. Obrigado Obrigada. pela sua história, obrigado por dividir com a gente tudo isso e que mostrar como é possível para todos nós desenvolvermos a nossa energia da beleza. Isso é fantástico. Sim, Muito cada obrigado. um dentro da sua área, do seu negócio. Para finalizar, eu quero falar de uma manicure que eu coloquei essa menina. Eu falei assim, mas por que você só faz isso? Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei assim, você tem que fazer algo mais para chamar atenção. Você é muito boa para tirar cutícula, né? Então você tem que fazer algo mais, você tem que estudar sobre isso, você tem que ter um diferencial para a sua cliente. Todas fazem a unha, passa creminho, logo, paga, né? Não, você tem que ter algo mais. Resumindo, ela foi fazendo algo. Então, ela era boa no que ela fazia, mas ela era muito humilde, assim, ó. Tá bom. Eu falei, tá bom, não, tá ótimo. Mas você tem que ter um diferencial. Eu venci com diferencial. Cheguei Sim. lá e falei assim, eu tenho meu método. Acabou, é o meu diferencial. Eu sabia muito menos que muita gente. Mas eu falei, eu tenho meu diferencial. Então ela... E tinha um cabelão. E tinha- Eu também. Gente, ela abriu o salão de manicure. Hoje, ela não para de me Ai, que agradecer. legal. Ela chora. Eu preciso entrevistar essa menina. Porque ela falou assim, você me trouxe para onde eu estou. Então, assim, Isso é tão legal, né? todo mundo sabe o que é boa, Sim. né? Eu Sim. tenho uma outra que adora óculos, então começa a vender óculos. Você sabe falar muito bem sobre óculos, né? Por que você... Aí pronto, começou a estudar o rosto para não sei o que hoje, pá. Aí a outra... Então, cada um É sabe... possível, é só buscar mesmo. Solange, muito obrigado. Mas Prazer obrigado, enorme. Vanzinha. Nós que agradecemos. Muito obrigado, foi um Ai, prazer que delícia. gigantesco. Você realmente, ela é tudo isso e muito mais que Já. parece. Porque você vê ela na televisão, É. pode ter certeza que ela é um pouquinho mais. E como ela falou no começo, eu sou muito mais bonita pessoalmente. É mesmo. Ai, obrigada. É mesmo, você é muito mais bonita Quando eu faço E pessoalmente. a gente tem que falar
tudo que a gente tem de bonito, tá? É Não fica assim, verdade. ai não, modéstia à parte. Que modéstia à parte? É Eu sou mesmo, bonita, e ponto. acabou. Quando eu faço exatamente. alguma gravação com ela, seja na TV, seja um story, alguma coisa, porque ela é minha amiga de verdade. As pessoas perguntam, ai, mas ela é mais. Ela é mais muito linda mais. por dentro, por fora, pessoalmente. Ai, que Foi uma delícia. delícia. Muito obrigado. Ai. Obrigado mesmo, de coração. Obrigada, Beijo. Elza. Vamos. Eu que agradeço. Obrigado. Como Delícia sempre, uma do delícia. podcast. Valeu. Até a próxima. Lembra, compartilha, segue, comenta, divulga, ajuda, que vai te ajudar muito a se tornar muito mais bonita. É isso aí.